Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sejam muito bem-vindos, vamos fazer todo o processo para que você possa estudar com a gente. A ideia de gravar o Evangelho no Lar é para aquelas pessoas que professam a fé espírita sozinhos em casa, que possam fazer o Evangelho com alguém. Às vezes é complicado você ler em voz alta uma leitura edificante, ler em voz alta o Evangelho, explicar. Nós não estamos sozinhos, mas muitos de nós achamos que estamos sozinhos e aí fica difícil de nós falarmos, de nós interpretarmos o Evangelho e comentarmos alto em voz alta para que os espíritos que estão em volta, né, possam ser instruídos também. Outros casos, todos nós professamos a fé espírita, mas temos dificuldade de comentar, de falar sobre o assunto, de ler em voz alta. Muitos de nós temos essas dificuldades também. Então, o Evangelho no Lar é para isso. Muita gente reúne a família, coloca na televisão, no YouTube, né, na televisão, às vezes coloca no celular, no tablet, no computador, enfim, reúne a família num dia e horário específicos, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia, para que o plano espiritual possa fazer da nossa casa uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte e que Jesus possa nos visitar, os mentores possam trazer os espíritos que precisam ouvir aquela instrução, aquele aprendizado do Evangelho, enfim, é para isso que a gente faz o Evangelho no Lar. E muita gente tem dificuldade de fazer sozinho, então a gente grava e fazemos todos juntos, tá bom? Então nós vamos fazer a oração inicial, vamos ler o livro Segue-me, de Emmanuel para o Chico Xavier. Hoje caiu o item Confiaremos e lemos e comentamos. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, também aberto aleatoriamente, caiu no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, caiu no Desigualdade das Riquezas. Desigualdade das Riquezas é curioso, porque um item tem a ver com o outro, né? E curioso, né? Vamos usar esse termo. A gente explica e no final nós fluidificamos a água, né? Na realidade somos instrumentos para a fluidificação da água com a oração final. Então é o circuito completo, é o estudo do Evangelho completo, o Evangelho no Lar completo, meia horinha, e a gente faz tudo isso, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, curtir, mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, o YouTube e o Facebook entendem que é um bom vídeo, recomendam, sugerem para outras pessoas e esse Evangelho pode chegar na mão de pessoas que também têm dificuldade para fazer o Evangelho sozinhos, e aí a gente divulga a doutrina espírita dessa forma, tá bom? Tenta fazer isso. Ajuda bem. Esse vídeo não tem fins lucrativos, o único objetivo é mesmo a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá, então vamos fazer a nossa oração inicial. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar em Jesus da maneira que você o conhece, da maneira que você imagina que seja o rosto dele. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores que nos acompanham, mentores espirituais, familiares, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando extensivamente a todos os guias espirituais presentes. Muito obrigado pela presença em mais uma visita de Jesus à nossa casa, em mais um Evangelho no Lar. Gostaríamos, Senhor Jesus, de começar a nossa oração agradecendo por tudo de bom que aconteceu com a gente na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, por tudo de ruim que também aconteceu, afinal de contas já foi, né? Já foi, e sendo prova, sendo expiação, já foi. Muito obrigado por isso também, por já ter passado também essas coisas ruins na nossa vida. Que bom que já foram, não é? Então, muito obrigado. Gostaríamos também, Senhor Jesus, de agradecer toda a paciência, todo o acréscimo de misericórdia que o Senhor permite a nós, cada vez que nós pedimos, pela dificuldade que nós passamos, pela pequenez ainda emocional e espiritual que detemos. Enfim, Senhor, o Senhor conhece a gente muito melhor do que nós mesmos, então o que nós pedimos aí é sempre um acréscimozinho de misericórdia e agradecemos por ela. Falando em pedido, pedido de acréscimo de misericórdia, pedimos outra vez que o Senhor, nesse momento aqui, pelo menos do nosso Evangelho no Lar, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições,
mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de aprender, a vontade de nos aproximarmos do Senhor. Mesmo que depois essa vontade acabe diminuindo um pouquinho, mas pelo menos agora temos. E aí a gente gostaria de pedir, num acréscimo de misericórdia, que o Senhor nos atendesse, por favor, e se fizesse presente em meio a nós. Então, assim sendo, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho, e que assim seja. A oração é simples, gente. A oração tem que ser de coração e da maneira que você é. Eu não uso a segunda pessoa do plural, eu não falo com as pessoas vós sois, vós fordes, vós fizestes, eu não uso isso. Então, na hora de fazer a oração, por que eu vou usar a segunda pessoa do plural? Eu também não uso tu. Tu que estiveste, tu que fizeste, tu que foste. Eu não uso isso no dia a dia. Eu uso você, né? Eu uso o Senhor quando eu vou falar com alguém mais velho. Falo, o Senhor poderia fazer isso, o Senhor poderia fazer aquilo, né? Então, da maneira que eu sou, da forma que eu sou, eu falo com ele, porque não adianta querer disfarçar para um sujeito que me conhece muito melhor do que eu mesmo. Então, é uma tolice, né? Querer ser quem não é, justamente para Jesus, né? Quem a gente não conhece, a gente pode até empinar o nariz, né? Não é legal a gente empina o nariz e falar, eu sou extraordinário, e a pessoa não te conhece. Agora, para Jesus é complicado, né? O sujeito conhece a gente, né? Melhor do que a gente mesmo. Aí é complicado a gente querer fazer tipo justamente para Jesus, né? Então vamos lá. Confiaremos. Segue-me, Emmanuel por Chico Xavier. Tem uma passagem aqui de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É a passagem de Jesus que fala: tudo o que pedirdes ao vosso Pai que está no céu, ele vos dará. Pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Lembra dessa passagem? É isso aí. Em nos dirigindo ao Senhor, rogando alguma concessão, condicionemo-nos ao critério divino. Digamos no íntimo do ser: se julgardes, Senhor, que isso nos ajudará a ser melhores para os nossos irmãos em louvor de vossos desígnios, começa a oração assim para pedir. Podemos dizer também: se considerardes que assim poderemos ser mais úteis em vossa obra, e aí pede. E façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Sintonizemos o coração em ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento para a infinita sabedoria, tendo o cuidado imprescindível para que a estática de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos advirá da bondade divina. Essa estática que ele coloca aqui é aquela interferência que quem é mais antigo como eu se lembra muito bem da televisão que era sintonizada com o UHF, ou no rádio quando se girava o botão procurando alguma estação de rádio, e aí tinha aquele ruído. Na televisão aquele chuvisco, e no rádio aquele antes de sintonizar a estação correta. Então, quando a gente pedir alguma coisa a Deus, for conversar com Deus, fazer a nossa oração, que a gente faça esse silêncio. Silêncio não permitindo que outros pensamentos, outras coisas ao nosso redor interfira naquele desejo que nós temos, desviando o pensamento. Se a gente conseguir fazer esse silêncio interior, fatalmente nós vamos ouvir o que a divindade tem para nós. Não como aqueles pensamentos pueris, infantis, de olha, eu estou falando com você porque Deus me pediu para falar isso para você. Isso é bobagem. Isso é orgulho, isso é vaidade por parte de alguém, porque que Deus precisaria de um intermediário tão imperfeito quanto eu para trazer as coisas. Se já tem Jesus, nós dormimos, saímos do corpo toda noite como se tivesse morrido, temos nossos benfeitores espirituais. Por que é que um sujeito que quer enfiar a fé dele goela abaixo da gente, obrigando a gente a acreditar na fé dele? Olha, Deus mandou eu falar isso para você. Bobagem é querer aparecer e não tem nada a ver com mensagem divina, mesmo que tivesse um cunho bom, né? A ideia é o silêncio aqui dentro,
inclusive aqui no pensamento, para que eu possa receber o retorno daquela oração que eu fiz. Oremos unindo-nos aos planos do Senhor, sem exigir que os planos do Senhor se submetam aos nossos, e aprenderemos a ver e a aceitar o que seja melhor para nós, asserenando o coração. Muitos de nós pedimos a Deus: Senhor, faça segundo a sua vontade, desde que seja do jeito que eu quero. Isso é natural nós fazermos. Isso é natural. Quanto mais a gente vai evoluindo, menos natural passa a ser. Então não se julgue se por um acaso você fazia oração assim. Estamos aprendendo a não fazer mais dessa forma. Mas tem coisas que a gente precisa pedir para Deus da maneira que a gente acha que deve acontecer. E quando as coisas acontecerem do jeito que eu quero ou diferente do que eu quero, que eu entenda que aquilo foi o melhor para mim. É o primeiro passo de entender: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que nós rezamos no Pai Nosso, por exemplo. Tá? Que nós rezamos no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou dizendo que vai ser feita a vontade de Deus. Se eu falar para Ele: eu quero isso, eu quero aquilo, eu posso dizer, porque Ele vai entender que ainda estou nesse estágio, mas que eu saiba que eu vou receber aquilo que eu preciso receber. Como Jesus dizia: se o vosso filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se vós que sois maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, imagina Deus, que é a perfeição. Então, nós vamos receber aquilo que a gente precisa. Nunca vai ser para o nosso mal, mas não necessariamente aquilo que eu quero que aconteça. Então está escrito aqui, ó: não gritarmos eu quero, mas afirmar em nossa condição de espíritos imperfeitos: se posso querer, se for possível. Em qualquer setor de organização humana, o benefício solicitado se divide em duas fases essenciais: o pedido e a solução. Forçoso, porém, reconhecer que, se todo pedido é livre, qualquer solução exige análise, exige exame. Empregadores não atendem às requisições dos subordinados sem analisar-lhes a ficha de mérito, sob pena de prejudicarem a máquina administrativa. Professores não satisfarão exigências de alunos sem antes lhes observar o aproveitamento, se não querem perturbar as funções educativas da escola. É lícito rogar ao Senhor tudo aquilo de que carecemos, e até mesmo tudo quanto quisermos, porquanto, na maioria das ocasiões, não passamos de crianças caprichosas, mas saibamos implorar dele a compreensão necessária para recebermos as respostas do alto, sem prejuízo para a harmonia da vida, porque se sabemos o meio exato e amplo de pedir, somente Deus, pelos mensageiros divinos que o representam junto de nós, sabe em nosso favor como, onde e quando nos atender. Peça o que você quiser, o que você acha que deve. Tem gente que fala: olha, eu queria muito ter mais dinheiro para fechar o mês, pelo menos, né? Pagar as contas direitinho, ter uma certa tranquilidade. É lícito pedir isso para Deus? Peça. Muito provavelmente Ele vai te dar condições de ser mais disciplinado com os gastos, de ter uma segunda fonte de renda, uma outra oportunidade. Ele não vai fazer como algumas religiões pregam por aí. Ele não vai fazer com que alguém que tenha dinheiro perca o dinheiro para você achar, porque isso é privilegiar um filho em detrimento do outro. Não importa se o outro tem mais. Ele vai lá e tira, fala: não, perde isso aqui, o Fábio vai perder esse dinheiro e você vai encontrar. Não, isso é tolice. Ele vai te dar os números da loteria. Chico Xavier dizia que a quantidade de espíritos tentando puxar a bolinha para favorecer esse ou aquele nas loterias é tão grande que é uma confusão gigantesca que só vai acontecer para quem precisa passar por aquela prova. E é uma prova que, embora a gente ache que é preciso, que seria interessante nós termos, veja bem quem é rico, como que se comporta e está preparado para isso. Ninguém que é rico
tem o dinheiro, tem a riqueza, sem estar preparado para isso, com condições de vencer e fazer bom uso, um uso providencial da fortuna. Ninguém que fracassou na prova da riqueza, e a grande maioria fracassa, veio despreparado. Não, todos estavam muito, muito, muito bem preparados. Muito bem preparados. E fracassaram. Então não é assim, tá? Mas eu posso pedir. E não se envergonhe de pedir. Se ainda a gente não compreendeu exatamente como que funciona, peça. Deus não vai mudar as leis, mas vai nos ajudar. Seus prepostos vão nos colocar condições de entender como que funciona a vida. Nos dá tranquilidade, nos ajudar a ter equilíbrio para que nós tomemos boas decisões. Nos dá equilíbrio para que nós não façamos o que não é certo de jeito nenhum, que é tomar decisões quando estamos muito felizes ou quando estamos muito tristes. Não é interessante ir no supermercado fazer a compra do mês ou a compra da semana com fome. São coisinhas que a gente de repente aprende e economiza. A dieta, se a gente quer ter uma dieta na casa da gente, o que a gente faz? A gente não compra o produto que a gente fácil de comer, que a gente vai engordar. Não tendo em casa, a gente pode ficar até bravo, bater porta de armário, mas não tem. É uma forma da gente se ajudar. Então, perceberam que são coisas simplesinhas que podem acontecer? Um equilíbriozinho mais detalhado em uma parte qualquer já muda toda a história. Já é como Deus está falando conosco, como Deus está fazendo a gente entender que Ele está atendendo o nosso pedido, né? E pode ter certeza que vai ser atendido. Eu me lembro de uma frase do Divaldo Pereira Franco, que ele dizia assim: em determinado momento da minha vida em que estava desesperado, eu punha a mão na cabeça e dizia: meu Deus, era a minha oração de súplica. E era atendido. Nem sempre da maneira que eu queria, mas sempre percebendo a ação de Deus à minha volta, a ação de Deus com os espíritos ao meu redor, enfim, com as pessoas à minha volta. É assim que vai acontecer. Deus vai agir sempre por aquele, eu sempre brinco, né, da lista do qualquer um. E não é do qualquer um, não, é do qualquer um mesmo. Então, tá lá, o Fábio está com problema. Aí chega até Jesus o problema do Fábio e fala assim: isso aí é simplesinho, qualquer um resolve. Deixa eu pegar aqui minha lista do qualquer um. Tem lá, o Paulo Morita está lá perto do Fábio lá. Influencia o Paulo lá, que o Paulo vai ajudar o Fábio. Eu quero estar nessa lista dos qualquer um, né? Então, alguém chega para pedir ajuda né? Chega o pedido de ajuda para Jesus, ele fala assim: esse problema aí qualquer um resolve. Deixa eu ver aqui na lista do qualquer um. Tem o Fábio lá perto dele. Aciona o Fábio lá. Dá uma inspirada no Fábio lá. Para a gente fazer parte da lista do qualquer um, eu preciso estar em condições de receber as inspirações do plano espiritual superior. Porque os espíritos influenciam em nossa vida, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossos pensamentos o tempo todo. Frequentemente são eles que nos dirigem. Vamos escolher então que sejam os espíritos superiores. Como que eu escolho? Com a ação boa, não é? E aí eu vou ter boas companhias. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, aqui na utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, caiu aqui desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. Deixa eu colocar água um pouquinho mais para cá. Desigualdade das riquezas, vamos lá. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente que, supondo efetuada essa repartição,
o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade das características e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que empurra para frente, que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro, do bem, resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável, como os animais, ou como máquinas. Se a gente for direcionado para o mal, direcionado para o bem, indiscutivelmente, invariavelmente, seríamos o quê? É aquilo que a gente fala, né? Nas religiões tradicionais e algumas religiões pentecostais, deu certo porque Deus pôs a mão. Deu errado, ou fiz alguma coisa errada, foi o diabo, o Satanás, o adversário, o encosto, o obsessor, o nome que se queira dar, a gente põe a culpa no outro. Então, curioso, né? Quando dá certo, foi Deus que fez. Quando deu errado, foi o obsessor. E eu sou o quê? Eu sou um inútil que vou para lá e para cá? Não, Deus não me criou inútil. Eu posso me fazer de inútil, mas Deus não me criou assim. Então, não estou fatalmente direcionado ao bem ou direcionado ao mal. A riqueza é um meio de experimentar o homem moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez a seu tempo. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno, por sua vez. A pobreza é, para os que a sofrem, uma prova da paciência e da resignação. A riqueza é uma prova para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece o pobre de motivo assim para acusar a providência como para invejar os ricos e esses para se glorificarem do que possuem? De jeito nenhum. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas, as leis, de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha, é claro que todos nós, principalmente naquele momento em que um filho pede alguma coisa e a gente não tem dinheiro para comprar,
filho, neto, enfim, alguém que a gente ama muito, esposo, esposa, pai, mãe, precisa de alguma coisa, a gente não tem dinheiro para comprar, a gente fica revoltado. Se a gente precisa de um auxílio médico para pai, mãe, filho, esposo, esposa, alguém que a gente ama muito e a gente precisa enfrentar essas filas enormes da saúde pública, a gente fica revoltado. Principalmente se a gente tem contato com gente que tem muito dinheiro e que são pessoas horríveis, moralmente falando. E a gente vê que aquela pessoa horrível, que prejudica os outros, que desvia dinheiro, que tenta dirigir a cidade que habita, tenta dirigir o estado, tenta dirigir o país, enfim, que quer mandar no mundo porque tem um pouco de dinheiro, porque pisa nos outros, paga mal funcionários, enfim, aquela pessoa horrível que a gente conhece alguns casos, fica doente de qualquer coisa, vai nos melhores hospitais, com os melhores médicos, é atendido imediatamente, enquanto nós que procuramos fazer o certo, quando a gente olha nessa ótica, né? É a gente que procura fazer o certo, é a gente que procura ter uma vida digna, uma vida reta e tudo mais, tá lá na fila esperando, né, com um ente querido que a gente devota um carinho imenso, esperando numa fila, às vezes numa maca de pronto-socorro, aguardando ali horas e horas e horas para ser atendido. Não é? Às vezes com dor, às vezes numa cadeira dura, numa recepção quente, né, abafada, cheia de outros doentes, aguardando ali 1, 2, 3, 4, 10 horas para ser atendido, sem tirar a dor, a dificuldade que estava sentindo, que por isso foi procurar o pronto-socorro, enquanto pessoas de má índole, pessoas horrorosas, que a gente vê que são pessoas do mal realmente, têm dinheiro sobrando na conta bancária para poder chegar e ser atendido imediatamente nos melhores hospitais, sem passar por essa fila e tudo mais. Isso revolta, gente. E é bom que revolte. Revolte a nós mesmos, não com a divindade. Porque cada um está colhendo aquilo que plantou. Eu sei que é duro. Eu sei que é complicado. Agora, essas pessoas que desviam dinheiro da saúde, porque o SUS é o SUS, atenção para essa frase, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. O problema é que não chegam todos os recursos que deveriam chegar para o SUS. Não chegam. Se chegasse, se não tivesse corrupção no hospital, que você vai e cobra 2, 3 consultas do SUS para um paciente só. Ah, mas o SUS paga pouco, então eu tenho que pedir 2, 3, sabe? Vira aquela justificativa da corrupção. Então a corrupção aqui no hospital, a corrupção na liberação de verba, corrupção no desvio dessa verba que não chega onde tem que chegar, diminuição da quantidade de recursos para a saúde que são destinados à imprensa, para a imprensa falar bem do governo e não mostrar que o pronto-socorro está cheio. Isso é muito comum. Tem meio de comunicação que você vai ligar, ou que você vai até lá e fala, olha, minha mãe, meu pai, enfim, eu passei no pronto-socorro 10 horas para ser muito mal atendido por um médico residente já cansado e soberbo, me atendeu muito mal, mandou embora para casa, meu ente querido ou eu estamos ruins, enfim, e continuamos ruins, aí fizemos uma vaquinha, um catado entre os parentes todos, conseguimos pagar uma consulta, foi medicado e está bem, porque pagamos uma consulta, porque levamos lá no médico, e no pronto-socorro não teve nenhuma assistência, fomos muito maltratados. Eu queria fazer uma denúncia. Tenta isso em alguns meios de comunicação, ver se você consegue. Via de regra, você não vai conseguir. E se conseguir, presta bem atenção, se conseguir, eles vão te dar 1, 2 minutos para sua denúncia e 20 minutos para o representante do hospital, do pronto-socorro, poder falar das inúmeras dificuldades, e vai colocar a culpa, inclusive, na população que procura o pronto-socorro quando não precisaria,
sabe? Procura o pronto-socorro para qualquer coisa, quando deveria ir em posto de saúde. Enfim, as pessoas que vão estar assistindo a denúncia vão achar que você foi desagradável em fazer aquela denúncia, e o hospital é maravilhoso, e a imprensa que fez isso é maravilhosa porque te atendeu, mas mostrou a realidade dos fatos. Então, na realidade, a imprensa está sempre, a imprensa vai estar, sempre não, há algumas exceções, vai estar com quem tem o dinheiro, porque precisa da propaganda. Então, fique esperto com relação a isso, não se engane. A população ela só é usada por meios de comunicação para pressionar o poder público para liberar verba de propaganda. Então, se um meio de comunicação começa a colocar muito telespectador ou ouvinte no ar fazendo reclamação do governo, fatalmente esse governo não está pagando para essa empresa. E o dinheiro que é destinado para a publicidade, dinheiro que é destinado para rádio, para jornal, para televisão, para site, esse dinheiro que é previsto no orçamento do município, ele pode ser usado para a saúde. Mas o que é mais interessante? Eu usar na saúde ou eu usar na imprensa, que não deixa a grande população saber o que está acontecendo, para que votem em mim achando que eu tenho uma excelente administração? Percebe? Então, cuidado com as ideias pré-concebidas que nós temos da fortuna, de achar que todo rico é merecedor da riqueza que tem, e eu, pobre, estou sendo punido por alguma coisa, porque não é assim que funciona. O rico não é questão de mérito estar naquela situação, ele está em provas. Fez mau uso, se preparou para fazer bom uso agora. Se está fracassando ou não é um problema individual. Nós estamos em outro tipo de prova. Pode ser que já tenhamos fracassado como ricos e agora viemos como pobre, ou até vencemos como ricos, mas decidimos não vir com a riqueza de novo, porque a prova era muito complicada. E aí escolhemos outro tipo de prova. Então, o resignar-se com a situação que nós nos encontramos, se você é pobre, se você é rico, enfim, o que é resignar-se? É não se revoltar contra Deus porque a responsabilidade é minha, eu estou naquela situação pelo que eu plantei no passado. A situação que eu me encontro hoje, a única pessoa responsável sou eu. Fui eu que plantei em vidas passadas e por isso que eu estou nessa situação hoje. Então, resignar-se, segundo o Espiritismo, é não me revoltar contra Deus, porque a culpa é minha, e lutar com todas as forças possíveis para sair daquela situação que eu me encontro. E nisso, esse lutar com todas as forças é inclusive pedir ajuda, que é o que precisamos fazer, unirmos-nos em prol do bem maior. Então vamos pedir ajuda, vamos pedir para Deus, vamos pedir para Jesus, vamos rogar isso, que seja feita a sua vontade. Mas sabe, Jesus, eu precisava disso aqui. Tem jeito de conceder uma misericórdiazinha? Olha, Senhor, eu estou passando por uma situação difícil que o Senhor está vendo. Tem como dar uma parcelada nisso? Tem como fazer uma moratóriazinha? O que é uma moratória? Atrasar o pagamento aí? Acontece. Nós temos dívidas enormes que nós contraímos em outras encarnações. Temos essa dívida parcelada. Mas Deus não tem pressa de que nós quitemos essa dívida. Põe isso na cabeça. Deus não tem pressa. Ele não quer que a gente quite tudo numa vida só. Tanto que já permitiu que nós parcelássemos essa dívida e tivéssemos principalmente condições de pagar com o bem, né? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Erro, arrependi-me, expiei pelo amor, eu já estou reparando. Não preciso sofrer. Certo? Então esse é o ponto. Está parcelada a nossa dívida. E eu posso pagar com bem. E se eu estou pagando pela dor porque não aproveitei as oportunidades que tive para pagar com amor, essa dívida que eu tenho, você pode pedir um tempinho, uma moratória. E vai ser autorizado. Porque Deus é amor. E os seus problemas vão dar um tempo.
para você se preparar, para você buscar mais evolução, para você buscar mais aprendizado. Eu costumo dizer, desde 97, quando comecei a fazer as palestras, esse vídeo nós estamos gravando em 2023, que Deus é infinitamente bondoso e justo a tal ponto que, se nós temos uma grande prova lá na frente, um buraco que nós podemos cair nessa estrada que nós estamos trilhando, Deus permite um desviozinho para que a gente passe pelo centro espírita, encontre a doutrina espírita, aprenda o espiritismo, entenda o que é resignação, para que quando a gente voltar para a estrada e dar de cara com o buraco que eu mesmo criei, né? Aquela dificuldade que eu vou passar lá na frente, eu esteja mais bem preparado. Então dá para fazer isso, peça um tempinho, e de repente ele pode dar aí 2, 3, 10 anos. Aí você aproveita esse tempo para estudar, para se preparar, para que quando chegar a voltar àquela situação de prova, de expiação que você vai passar, você esteja mais bem preparado e a supere com maior tranquilidade. Aproveite esse tempo para fazer o bem, porque, como diz Pedro na carta aos Romanos, a caridade cobre uma multidão de pecados. Peça ajuda, que Deus vai te ajudar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça isso. E não inveje a riqueza dos outros. Almeje, isso é bom. Querer o melhor, também materialmente. Mas não inveje, porque aquele que está fracassando na prova da riqueza estava muito bem preparado para enfrentá-lo. Talvez nós fracassássemos também da mesma forma, não é? É isso. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Eu sugiro a você, no capítulo 16, que você veja também a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, preservar-se da avareza, parábola do mal rico. Sugiro a você que dê uma olhada nesse capítulo, que é muito interessante. Vamos pedir aos mentores para fluidificar a água, então vamos fazer a nossa oração final, já pedindo pela fluidificação da água. Vamos lá. Preciso esticar a mão? Não. Precisa abrir? Não. Eu vou receber pelo meu chakra coronário, essa energia vai metabolizar em mim e vai sair do meu perispírito para o meu corpo, vai sair para a água. É melhor eu esticar a mão, porque aí eu penso e imagino que está metabolizando e saindo pela terminação nervosa das minhas mãos. Se é mais fácil para você, faça isso. Entenda que não precisa, mas se é mais fácil para você, faça. Tá? O espiritismo não tem regra, não tem norma, mas tem coisas que a gente precisa falar que não precisa abrir. Quando você for colocar a água, você destampa. Não há necessidade disso, porque o fluido que vai modificar a estrutura da água, ele não tem barreira para ele, é um fluido etéreo, né? Então a gente vai sabendo das coisas. Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Otávio, meu guia espiritual, e cumprimentando o Senhor a todos os guias espirituais de cada um de nós que estamos fazendo o Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela presença, muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado por não desistir da gente, muito obrigado pela perseverança na nossa evolução, muito obrigado por nos permitir conhecer a sua doutrina cada vez mais, conhecer, entender aquilo que o Senhor disse há 2000 anos e agora muito mais esmiuçado com o Espiritismo. Muito obrigado de coração por essa oportunidade. Vamos aos pedidinhos? Vamos lá. Gostaríamos de pedir, Senhor, pela fluidificação da água. Nesse momento, mestre, cada um de nós vai pensar, se você estiver sozinho na sua casa e quiser falar em voz alta, não tem problema. Cada um de nós vai pensar em quem gostaríamos que fosse atendido pela cura espiritual, pela cura física que essa água pode proporcionar. Sabemos do planejamento encarnatório de cada uma das pessoas, mas é aquele pedido que a gente faz, né? Por quem a gente ama, por quem a gente gostaria que tivesse um refazimento perispiritual, um refazimento do corpo físico.
Sabemos que o Senhor entende, e se puder ajudar, seria muito bom. Seria muito bom. Vamos lá pensar então na pessoa que nós gostaríamos que recebesse essas bênçãos. Vamos a esse termo. É isso, Senhor Jesus. A esse acréscimo de misericórdia, nosso muito obrigado também. Assim sendo, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, do seu carinho, da sua misericórdia, da sua paciência conosco, dessa vontade que o Senhor tem de ver a gente melhor. Muito obrigado. Encerramos então o nosso Evangelho de hoje. Um beijo no coração do Senhor e de todos os prepostos que estiveram conosco. Até a próxima semana. E que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana. Com mais uma gota de Espiritismo, gota do Evangelho no lar. A visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira. Beijo pra você que fica. Tchau.